O negócio é o seguinte, não existe como comparar Flamengo e Corinthians hoje, gente. Como não havia como comparar em 2011, 2012, só que eram os papéis invertidos. Qualquer comparação nesse sentido é tão esdrúxula quanto aquela comparação que a mídia de São Paulo, em parte, tentava comparar tamanho de torcida. A principal diferença é o que o Flamengo topou ajeitar a casa. O Flamengo tinha dívidas tributárias, dívidas de empréstimo e etc. e ajeitou a casa. Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Nação, é o seguinte, alguém ali na live do pessoal da UOL Sport foi fazer uma comparação ali entre Flamengo e Corinthians e Mauro César deu simplesmente na canela, falou muita realidade ali, falou somente a verdade. Acompanhe só Mauro César e o pessoal da UOL Sport falando aí sobre esse assunto. Também temos no finalzinho aí Neto falando a realidade do Corinthians e Benjamin falando sobre a realidade do Corinthians. Link abaixo na descrição de todos os canais aí como crédito. Antes do vídeo, nação, já te peço mais uma vez, se possível já deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino, dá notificações para todos, tamo junto, vamos ao vídeo. A entrevista dele foi estilo The Office. E o Vinícius Silva fala o seguinte: bom dia, vocês acham que a gestão de futebol do Flamengo e Corinthians são parecidas nas suas atrapalhadas e o que diferencia é a questão do dinheiro que o Flamengo tem e o Corinthians não? Cara, me parece que a do Corinthians é pior, essa é pior. Ele contrata jogadores que não valem o preço que estão sendo pago. Qual foi o jogador caro que o Flamengo contratou e que foi um fracasso? Pois é, então, é justamente onde eu ia chegar. Não tem, né? Talvez, sei lá, talvez ache um ou outro. Cebolinha é um fracasso? Pedro é um fracasso? Não. Arrascaeta foi um fracasso? Gerson é um fracasso? Ayrton Lucas é um fracasso? Vinha é um fracasso? Léo Ortiz mal chegou. Davi Luiz é um fracasso, foi campeão da Libertadores titular. Fabrício Bruno é um fracasso. Podemos dizer mais aqui, Gabigol foi um fracasso. Ultimamente tem sido um fracasso, mas quanto ele já não Eu acho que o mais caro que não deu certo é o Vitinho, de repente, mas ainda assim não é nem essa comparação, ainda né? O Vitinho foi em 2018 na gestão do Bandeira de Melo. E o detalhe, o problema do Vitinho é que ele foi apresentado como o grande craque e estrela do time. O Vitinho nunca será estrela de time grande nenhum. Ele é um belo coadjuvante. E foi importante em vários jogos do Flamengo. Entrou em muitos jogos. Mas quando precisava dele como um protagonista, ele nunca foi. Né? Lembraram do Vidal. Acho que o Vidal foi ruim. Foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil e fez bons jogos naquele período. Entrou várias vezes no time e fez bons jogos. Não foi tudo que se esperava. E não teve multa rescisória. Então, se você for ver, você pode até colocar que o Vidal foi abaixo, mas comparar, pelo amor de Deus. O negócio é o seguinte, não existe como comparar Flamengo e Corinthians hoje, gente. Como não havia como comparar em 2011, 2012, só que eram os papéis invertidos. Qualquer comparação nesse sentido é tão esdrúxula quanto aquela comparação que a mídia de São Paulo, em parte, tentava comparar tamanho de torcida. É quando a gente tá maluca, entendeu? Não tem cabimento. Para virar Flamengo, o Corinthians vai ter que ralar muito, mas nem começou a ralar, então vai continuar sendo esse Corinthians aí. E aguentem, né? A principal diferença é o que o Flamengo topou ajeitar a casa. O Flamengo tinha dívidas tributárias, dívidas de empréstimo e etc. e ajeitou a casa. E hoje o Flamengo gasta, e mesmo que errasse, vamos supor, gastou 20 milhões de dólares agora e errou com o De La Cruz. Mesmo que errar, o Flamengo tem margem para errar. O Corinthians não tem margem para errar e não para de errar. Essa é a diferença. Então, mesmo que o Flamengo gaste muito, nossa, é muita grana pro De La Cruz, o De La Cruz não deu certo, machucou, qualquer coisa, o Alan agora, 7 milhões de euros, não tá dando certo. Mesmo que ele dê errado, o Flamengo tem margem para errar, porque lá atrás topou fazer a reestruturação, que o Corinthians de jeito nenhum topa, e que tem torcedor, dirigente, tem gente que é resistente, não tem como ficar um ano sem batalhar por título, aqui é Corinthians. Então continua nessa, meu amigo, continua contratando Mateuzinho e Pedro Raul por 4, 5, 6, 7 milhões de euros e contratações ruins, pagando mais de 2 milhões no Yuri Alberto, dando metade da base para ter o Yuri Alberto, porque não topa fazer a reestruturação. Hoje o Corinthians não tem margem para errar e só erra. E o Flamengo tem margem para errar e quando errar, não vai ter problema, vai continuar competitivo no ano seguinte. Essa é a diferença, então não tem como comparar. Dá até para entender, os dois clubes de maior torcida, mas só isso, é só ali. Mais nada de comparação hoje entre Corinthians e Flamengo. Uma coisa dessa, como é que eu posso ser presidente do Corinthians, ser diretor do Corinthians e fazer esse mal danado pro Corinthians? E ninguém se responsabilizar por nada. E você não ter o entendimento que o Corinthians é maior que todo mundo, mas aí é maior só da boca pra fora. Porque lá dentro, olha o que acontece durante 27 anos.
27 anos. A que preço foi campeão do mundo? Olha quantas vezes o Palmeiras está indo pro Mundial. Seguidamente. A terceira? Vai ser a terceira, 2020, Terceira. 2021 e agora 2025. E agora pode ganhar o quarto título da Libertadores. E aí não é verdade? Serão 4 mundiais disputados. E qual que é o maior rival do Palmeiras hoje? Não é mais o Corinthians. Acabou isso, é o Flamengo. Olha que perdeu o Corinthians. O Corinthians há 10 anos foi entregue um estádio com mármore, gente. Se vocês forem lá, eu já fui algumas vezes. É uma coisa impressionante. Nem o do Tottenham, que é o maior estádio do mundo em termos de... Nem do New Orleans, que é de beisebol e de futebol americano. Nem do Wembley, que teve agora a final. É igual o Corinthians. E o Corinthians tem um estádio que o torcedor, a Gaviões, a Camisa 12, o torcedor quer fazer uma arrecadação para pagar direto para a Caixa. Olha que vergonha. Fala, meu povo. Gente, o que está acontecendo no Corinthians é uma coisa até que às vezes parece coisa de filme, uma série do Netflix. Você fala, isso é ficção, não são coisas reais, mas infelizmente são. Hoje, a ESPN deu uma informação que a KPMG, né, uma empresa mundialmente conhecida, tinha sido contratada na gestão do Duílio Monteiro Alves para ajudar na reestruturação das dívidas. E o que acontece? O Corinthians não pagou a empresa que foi contratada para reestruturar as dívidas. É inacreditável. E aí o ex-presidente Duílio, dia 30 de dezembro, um dia antes de acabar o seu mandato, assinou uma confissão de dívida jogando para 20 de janeiro na gestão do Augusto pagar. Gente, aguardem o que vai acontecer com o Corinthians. Tá aí, nação, essa é a realidade do Corinthians, é o que Benjamin falou no finalzinho aí. O Corinthians não paga ninguém, cara. O Corinthians é um clube que, igual ao ponto de não pagar nem quem fornecia as marmitas para os funcionários lá do Corinthians. É brincadeira, cara. Isso é uma piada, não pagam a energia também. Teve vários episódios aí de time que está totalmente na lama. Na minha opinião, claro que a discussão lá no início foi a respeito de contratações, só que Mauro César foi muito bem ali, né? Porque comparar contratações do Flamengo com as contratações do Corinthians tá de brincadeira. Eles levaram para outros campos também ali que não tem nem como comparar. E na minha opinião, a maior diferença entre Flamengo e Corinthians e Flamengo, é que o clube de regata do Flamengo decidiu tomar um remédio amargo, esse remédio que o Corinthians ou o corintiano não quer tomar de maneira nenhuma. Eu acho que a única maneira do Corinthians sair dessa é tentar pelo menos imitar o que o Flamengo fez, é reduzir o seu gasto, é ali baixar um pouquinho a bola, pisar mais no chão e reconhecer de vez que se não fizer isso, ou vai descer pro buraco de vez ou vai ter que virar uma SAF como outros clubes aí viraram aqui no futebol brasileiro. Essa é a realidade do Corinthians hoje. Olha a mesma língua, como fez o Flamengo na época de Bandeira de Melo, que o torcedor do Flamengo entendeu, foi ruim, foi difícil, foi complicado, foi sim. O torcedor do Flamengo imaginava sim um rebaixamento do jeito que estava sendo transformado ali, como estava sendo passado para o seu torcedor, ia ter que armar um time fraco, dispensão de grandes jogadores como foi com o Wagner Love. Então o torcedor do Flamengo ficou sim assombrado, ficou sim meio pensativo sobre o que poderia acontecer realmente naquela época, mas foi a melhor escolha que o torcedor do Flamengo, ou seja, a diretoria do Flamengo, junto a Bandeira de Melo e o grupo, sei lá, vocês aí ficam com as discussões de vocês, o grupo e Bandeira de Melo ali tiveram a melhor escolha naquela época ali, que foi fazer essa transformação do Flamengo, essa transformação a qual o Corinthians não quer tomar o início. Nação, deixe seu comentário abaixo aí, é muito importante para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo. Até a próxima. Mengão 2-0 hoje no Grêmio, hein? Tamo junto.